Jó sente a forte presença de Deus. Parte 03, dia 7 de julho de 2025. Em breve retornaremos à terra de onde viemos. Sabemos que não é apenas retornar à terra, pois possuímos uma vida que é imortal. Estamos ansiosos para passá-la na verdadeira terra que emana leite e mel, onde, como Daniel, estaremos em nossa sorte no fim dos dias. Portanto, não apenas nos sentimos resignados a retornar ao ventre da Mãe Terra, mas às vezes até desejamos que chegue a hora de nosso retorno. Um querido servo de Deus, a quem todos reconheceriam se eu mencionasse seu nome, estava conversando comigo sobre nosso querido irmão e disse: todos os irmãos da minha idade e da sua parecem estar indo para casa. Eles estão morrendo. Os pais e os líderes estão partindo. E eu quase desejaria, acrescentou, que nosso Pai Celestial colocasse meu nome como o próximo a morrer. Eu disse que esperava que o Senhor não o fizesse, mas que nosso irmão pudesse ser poupado para trabalhar por mais tempo aqui. Mas que, se eu pudesse colocar outro nome, pediria que o meu próprio entrasse lá em vez do dele. Felizmente, não temos nada a ver com a data de nossa volta para casa. Está fora de nosso controle. No entanto, estamos felizes em sentir que, quando chegar a hora de nossa partida, não haverá calamidade, mas um avanço distinto para o Mestre nos ordenar a retornar ao pó de onde viemos. Voltem, filhos dos homens, ele dirá, e nós responderemos com alegria: sim, Pai, aqui estamos. Felizes em abrir nossas asas e voar direto para o além, mundo de alegria, esperando que até mesmo nossos pobres corpos, pouco a pouco, ao som da trombeta do arcanjo, retornaremos a ti e seremos como teu Filho unigênito, quando o veremos como ele é. 2. Em segundo lugar, Jó parece consolar-se ao perceber a posse de suas posses terrenas. Nu, disse ele, saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Ele se sente muito pobre. Tudo se foi, ele está despojado. No entanto, ele parece dizer: não sou mais pobre agora do que quando nasci. Eu não tinha nada, então nem mesmo uma roupa nas costas, mas o amor de minha mãe me proporcionou. Eu estava desamparado então. Eu não poderia fazer nada por mim mesmo. Alguém me disse, outro dia, tudo se foi. Senhor, tudo se foi, exceto saúde e força. Sim, mas não tínhamos tanto quando nascemos. Não tínhamos forças. Éramos fracos demais para desempenhar os ofícios mínimos, embora mais necessários, para nosso pobre e tenro corpo. Davi frequentemente fala muito docemente sobre sua infância, e ainda mais sobre sua infância, e faremos bem em imitá-lo. Velho, os homens às vezes chegam a uma segunda infância. Não tenha medo, irmão, se for o seu caso. Você já passou por um período que foi mais infantil do que pode ser o seu segundo. Você não será mais fraco então do que era no início? Suponha que você e eu sejamos levados à extrema fraqueza e pobreza. Não seremos nem mais fracos nem mais pobres do que éramos então. Mas eu tinha uma mãe, disse um. Bem, há algumas crianças que perdem a mãe no próprio nascimento. Mas se você teve uma mãe para cuidar de você, então você tem um pai para cuidar de você agora. E, como filho de Deus, você certamente sente que sua mãe foi apenas o agente secundário para cuidar de você em sua fraqueza. E Deus que deu esse amor a ela e a moveu para cuidar de você. Certamente encontrará o mesmo amor que flui dele para ela,
ainda armazenado em seu próprio seio, e Ele cuidará de você. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. O Senhor cuidará de você. É maravilhoso que depois de Deus ter sido gracioso conosco por 50 anos, não possamos confiar nele pelo resto de nossas vidas. E quanto a você que tem 60, 70 ou 80 anos de idade, o qual ele o trouxe até aqui para envergonhá-lo? Ele suportou você naquela parte mais fraca de sua vida, e você acha que agora ele o abandonará? Davi disse: fui lançado sobre ti desde o ventre, como se ele não tivesse ninguém além de Deus para ajudá-lo. E aquele que cuidou de nós não cuidará de nós até o fim? Sim, ele o fará. Portanto, tenhamos bom ânimo e deixemos que a pobreza e a fraqueza de nossa infância, conforme pensamos nela, nos animem se estivermos fracos e pobres agora. Como se então ele não tivesse ninguém além de Deus para ajudá-lo. E aquele que cuidou de nós não cuidará de nós até o fim? Sim, ele o fará. Então Jó acrescenta: por mais pobre que eu seja, não sou tão pobre quanto serei, pois nu retornarei à mãe terra. Se tenho pouco agora, logo terei ainda menos. Ouvimos falar de um camponês que, ao morrer, pôs uma coroa na boca porque dizia que não ficaria sem dinheiro em outro mundo. Mas então ele era um palhaço e todos sabiam quão tola era sua tentativa de prover o futuro. Contam-se histórias de pessoas que tiveram seu ouro costurado em suas mortalhas, mas não levaram uns centavos com elas por todo o seu esforço. Nada pode ser levado conosco. Devemos voltar à terra, os mais ricos tão pobres quanto os mais pobres, e os mais pobres não mais pobres, na verdade, do que os mais ricos. A poeira do grande César pode ajudar a tapar um buraco através do qual sopra a rajada, e a poeira de seu escravo não pode ter usos mais ignóbeis. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ajudado até agora. Amém.